Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, uma dica: se você é aposentado, militar ou servidor público e precisa de uma ajuda financeira, esse mês a Dindim Fácil preparou uma promoção para você. Diga que viu a propaganda aqui no bate-papo esportivo e você terá uma taxa especial. Se você tiver negativado, também tem solução. Vá lá e simule um empréstimo. As taxas são melhores que a dos grandes bancos. Dindim rápido, sem burocracia e em 24 horas na sua conta. Vai em uma das 3 lojas, Praça 7, prédio da Walmap e na galeria do Otton. Aí os endereços e telefones na tela para você. Agora vamos falar do Cruzeiro, que foi a Campinas ontem e perdeu para a Ponte Preta por 1-0. Vamos conferir aí os melhores momentos. Por 1-0 e com esse pênalti. Ó, começou já com pênalti, que eu vou dizer assim. Não. Paulinho, acho que foi meio inexperiência, não? Primeiro eu achei que foi pênalti. Não, pênalti foi, né? Teve gente que achou, mas a bola prejudicar, tal. Eu acho que não foi pênalti. Não? Eu acho que já não. Começou polêmica. Então vamos no Pinel. Foi ou não, Pinel? Pra mim foi pênalti. Ó, então você perdeu. Eu tô contra aqui. Eu acho que não foi. Os dois jogadores estão olhando pra bola e no momento que os dois resolvem correr, o John Lennon, o Lennon lá, que ele gosta de chamar de Lennon... Mas a bola ia pra lateral, né? E ela ia passar, não tinha nenhuma situação de perigo pra fazer um pênalti infantil. Ele foi, assim, no mínimo, atabalhoado no lance. Aí concordo com você, aí concordo. E aí ele tocou nas pernas, o jogador caiu, por isso que eu achei que foi pênalti. Agora, o questionamento por parte do torcedor, e aí eu vou ser sincero assim, eu costumo até... O melhor lance do jogo foi esse. Foi uma canetinha bonita do Sheik, né? É o seguinte, o questionamento maior do torcedor, e que até nesse momento eu vou dar um coro também, é em relação por que poupou tanta gente. Olha, com todo respeito, não estou lá no dia a dia do Cruzeiro, não faço dia a dia, não estou na toca. Raramente, né, quando faço pelas rádios, converso lá nas coletivas com o Mano Menezes, mas não tem fisiologia no mundo que vai me convencer que você tem que poupar um time igual o Mano fez ontem, não. Não tem fisiologia. Gente, você poupar 3 ou 4, tudo bem, mas foi quase que um time. Não, foi o time inteiro. Foi praticamente o time, né? A não ser que o Mano, assim como daqui a pouco a gente vai entrar no bloco do Galo também, esteja pensando o seguinte, ó, o brasileiro não dá mais, né? A gente vai buscar uma Libertadores, então o título não dá mais. Eu vou investir em título na Copa do Brasil, que é o que o Cruzeiro tem para disputar agora. Mas olha, se a gente analisar esse time que entrou ontem, Fábio é o titular. Ok. Você tem o Lennon nunca jogou. O Lennon nunca jogou. Jogou uma partida. Só voltar no Fábio. O Fábio é o titular hoje, mas pra mim o Rafael tinha que ter sido mantido desde o início do Brasileiro. O Pinel já na polêmica. Não, mas o Fábio eu acho que ele tá inquestionável. Zagueiro de seleção. O Caicedo é um que estava vindo jogando titular. Murilo, o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem. O Brian, tudo bem. O Brian coloca isso. Mas aí você tem o Hudson estava titular até pouco tempo atrás. Não, e já foi capitão de São Paulo e já mas é reserva. Direto. Tá, tudo bem. Não tá jogando. Seguinte, você não acha que esses jogadores não têm qualidade para poder entrar e tentar ter um padrão lá na frente? Lucas o Ábila, Silva, sempre tá entrando. Sempre quando sim, né? Quando não tem ninguém, né? Claro, 2 jogos atrás. O Ábila é o artilheiro do time e é reserva. Eu não entendo uma coisa dessa. Vocês não acham que esse time daria para dar uma pressão contra a Ponte Preta jogando fora, não? Não tem uma frase antiga do treino é treino, jogo é jogo? Uma coisa é treinar, gente. Outra coisa é jogar. Olha, eu até entendo, eu vou falar agora dos dois lados. Eu, como torcedor e ontem assistindo o jogo, realmente o jogo foi muito chato. O jogo foi ruim. Até parabéns pro Alexandre lá em cima, que ele conseguiu arranjar 3 melhores momentos aí. Pegou canetinha, né? E um gol. Porque realmente, pro torcedor, o jogo foi ruim, foi um jogo chato. Agora, olhando pela parte de quem já esteve lá dentro, até com a cabeça de um treinador, eu vi até a entrevista do Sidney, se eu não me engano. Sidney Lobo. Realmente, a equipe se portou bem, os jogadores que não vinham jogando correram, batalharam. O Cruzeiro teve um esquema tático realmente definido, desenhado. Só que não venceu, né? Então, a partir do momento que não se vence e o Cruzeiro ele vem patinando muito dentro do Campeonato Brasileiro, o questionamento ele vem muito forte. O Mano Menezes, ele já teve culpa, sim, em algumas situações. Ele escalou errado. Ele escalou errado em duas oportunidades. Mas ontem, vou desconcordar novamente do Paulinho e da maioria da torcida do Cruzeiro, o número de jogos que esses atletas do Brasil inteiro fizeram, se a gente colocar na ponta do papel, ano passado, ano retrasado, eles não tinham feito neste período ainda. E eu já volto a falar, gente, os atletas, jogadores de futebol, eles são seres humanos, eles não são máquinas. Agora, Pinel, pegando esse gancho aí do Rui, você acha também porque semana que vem o Cruzeiro já tem
um jogo fora, no meio de semana, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Sim. E no final de semana ele tem o clássico no Campeonato Brasileiro pelo Atlético. E a gente sabe que Aí derruba treinador. Clássico é um jogo importante. Você acha que isso também foi preponderante aí para o Mano poupar ontem contra a Ponte Preta? Eu acho que faz todo o sentido essa decisão do Mano de segurar um pouquinho o time nessa hora, nesse momento da temporada. A gente até conversava aqui no intervalo, eu e o Rui, a gente falava, o Cruzeiro tem quase 30 jogos. Mais de 30 mais jogos. de 30 jogos nesse ano. E em poucas oportunidades o Mano poupou os seus jogadores principais. Então ele ponderou que talvez este fosse um momento importante devido à sequência de jogos que vem pela frente. E vamos lembrar uma outra coisa também, que do outro lado tinha uma outra equipe, tinha a Ponte Preta. A gente não pode só massacrar os reservas do Cruzeiro porque perderam para a Ponte Preta. A Ponte Preta é vice-campeã paulista. Um dos times mais chatos do campeonato é a Ponte Preta. É chato de jogar lá em Campinas. O Rui sabe muito bem disso lá no Moisés Lucarelli. Complicado. Então, do outro lado, tem uma outra equipe que também está brigando. Então, não é porque entraram os reservas que o Cruzeiro perdeu. Do outro lado, tem que valorizar também o trabalho que é feito. É porque, assim, até é um questionamento que até eu vinha defendendo em outro momento, assim, nas redes sociais, às vezes nas rádios, né? Por exemplo, quando você troca 3 num time, 3, 4, aí tudo bem, você prova que tem elenco quando você faz as trocas e tal. Mas quando você troca, igual recentemente, por motivo de lesão, suspensão, enfim, o Roger teve que fazer com o time do Atlético, e agora o Mano fez por opção dele com o time do Cruzeiro, gente, não existe elenco nenhum no Brasil que você troca os 11. Os 11 não, porque o Fábio jogou. Troca 10, 9, 8 jogadores e o time rende a mesma coisa. Aí eu concordo. Não existe nenhum elenco no Brasil para fazer isso. E aí, o torcedor tem que ter muita calma quando vai questionar isso. Então, por exemplo, o questionamento é por que fez isso? Ok, pode ser questionado, o Mano deve ter os motivos dele, ele vai se explicar. O Roger, no caso do Atlético, né, rapidamente só comparando, ele não tinha alternativa. O que ele tinha, ele colocou e foi mal, né? E agora, depois do bloco do Galo, a gente vai comentar, ele vai poupar também. Teve a mesma ideia do Mano Menezes, o Roger Machado. Ô, Paulinho, vendo aí esse seu comentário aí, já que você não gostou do time ser poupado, eu acho que agora vai ficar assim, como diria o Dadá, mamão com açúcar pra você decidir quem foi o pior do jogo. Coloca aí pra gente. Guilhotina. Bom, agora é o momento que a gente coloca aí, né? Quem foi o pior do jogo do Cruzeiro e Ponte Preta na guilhotina? Paulinho, eu sei que você tá aí mordido, então eu vou deixar você por último. Deixa por último. Porque você vai ser polêmico. Vamos lá, Pinel, quem que você colocaria na guilhotina ontem? Difícil. É difícil que o jogo foi... Não vou colocar mais de um, não. Só cabe um. Eu gostaria de poupar o Murilo. Eu quero poupá-lo porque é um garoto que está começando a sua caminhada agora e tem potencial ainda para ir bem nesse time do Cruzeiro. O Leno, eu não gosto muito do Leno. Coitado, menino, custa entrar e já vai pra guilhotina. E aí, Rui, você? Nossa, eu não posso colocar o Leno nessa porque eu acho que não foi pênalti. É verdade. Mas eu vou colocar um atleta que eu assisto o jogo e às vezes eu pego um jogador para poder entender. Eu não venho gostando e no jogo de hoje eu não gostei do Rafael Marques. Não gostei do Rafael Marques. Rafael Marques é um jogador rodado, é um jogador experiente. Ele veio com certo peso de contratação importante. E ele até agora não mostrou porque veio no Cruzeiro. Então, para mim, é o Rafael Marques. Agora a polêmica está de pé. Paulinho, e você? Breno, essa aí eu vou com o Rui aqui. É porque o camarada ganha muito. Ele não veio com status de salvador da pátria, mas ele veio com um certo status que poderia ajudar a resolver, né? Então, assim, o Murilo acho que tem que ficar fora mesmo, até porque, assim, na minha opinião, o Murilo tem que jogar. Ele tem que jogar. Isso. Entre o Murilo e o Caicedo, se for para escolher, escolhe o Murilo toda hora. O Murilo com a perna vai jogar mais que o Caicedo, né? Agora, o Rafael Marques acho que está devendo, não de agora, mas o Mano também fez algo com ele que, na minha opinião, o Mano tem culpa também nesse mau rendimento até aqui no Cruzeiro. Colocou ele jogar de centroavante. Ele não é centroavante. Projetando então agora, já que passou a derrota para a Ponte Preta, nós temos que projetar, porque tem jogo contra o Curitiba aqui no Mineirão. Curitiba que vendeu caro ontem a derrota para o Grêmio, o time ajeitado. Fizeram um bom jogo, viu? Né? Eu estava assistindo ontem, vi que deu trabalho ali, posicionamento de defesa muito bom. O Kleber cuspiu em alguém? Não, o Kleber... Ele nem jogou não, né? Não jogou não. Bom, mas e aí? O que você vê aí, Pinel, para esse jogo Cruzeiro e Curitiba? Primeiro, Mano, tem que voltar com os titulares então, já que é em casa, né? Sim.
É a ordem natural das coisas. Já que ele poupou numa rodada, não faz sentido ele poupar por 2. Vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro. O Curitiba está numa temporada interessante, um trabalho de reestruturação, passou aperto nos últimos campeonatos brasileiros com risco de rebaixamento e agora parece que encontrou um grupo que encaixa. E quando o grupo encaixa, tem tudo para ir bem na competição. Você tem o Kleber voltando à equipe, é um jogador que sempre leva perigo, por mais chato que ele possa ser dentro de campo. E aí talvez o Rui possa falar melhor do que eu como é que seria o Kleber dentro de campo, mas do que a gente vê, é um cara que tem liderança para conduzir uma equipe. E o Kleber não só tem liderança, ele tem qualidade técnica. É bom ficar atento a essa situação. O Curitiba está fazendo um campeonato bem interessante, está chamando um pouco da atenção. O Cruzeiro precisa ficar atento. Paulinho, depois desse jogo contra o Grêmio, muita gente que questionava que o Cruzeiro não propunha jogo, não saía para o jogo. Foi um jogo com muitos gols, a gente viu o ataque do Cruzeiro tendo um pouquinho mais de efetividade. Você espera contra o Curitiba, porque aí a gente já vê que vai vir uma retranca forte aí pro Cruzeiro. Você imagina que ele pode manter o mesmo time aí contra o Grêmio e tentar buscar desde o início gol, jogando pra frente? Terá que ser assim, mas quanto o Grêmio tem que se lembrar o seguinte, o Grêmio deixa jogar também, né? O Grêmio joga, marca bem, até se fecha razoavelmente bem, mas tem o seu poderio maior de equipe ofensivo, né? Então, um time que joga e deixa jogar, por isso que o jogo foi bom. Aliás, foi o melhor até aqui do ano, na minha opinião. Não vi nenhum jogo do ano, na minha opinião. Agora, contra o Curitiba, vai ser completamente o oposto. Pode esperar um Curitiba ali com 2 linhas de 4, fechadinho, né, com 2 homens na frente. Tem o Henrique, tá muito bem, né? O Henrique Almeida. O Kleber voltando, tem o Alexandre também como opção. Então, jogadores experientes na frente. Então, pode esperar, acho que algo bem diferente, né? E o Cruzeiro vai ter dificuldades. Agora, espero que o time voe, né? Porque o Mano poupou todo mundo. Então, deu pra turma descansar. Tá aí, ó, a cobrança do Paulinho, hein? A cobrança dele e do Bruninho, nosso cinegrafista, que não tá nem um pouco satisfeito. Rapaz, com o Mano Menezes. Olha lá, filme ele lá. No último bloco, nós vamos pegar o palpite do pessoal aí, do que eles acham. Não, e só um detalhe, rapidinho, de cortar aqui. E o Mano corre riscos fazendo o que ele fez também. É lógico que é algo calculado. Porque como não ganhou, ele poderia até empatar, mas perdeu o jogo. Se perde pro Curitiba, quarta-feira vale a cabeça do Mano Menezes. Porque se ele vai mal contra o Palmeiras, gente, ele pode rodar. Demais. Depois dessa nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aí falando tudo sobre os preparativos do Atlético, que enfrenta a Chapecoense no domingo. Não sai daí.